ler o 17, depois eu peço que você em casa, com mais calma, leia o 18, mas a minha intenção é dar esses dois capítulos hoje, tá bom? O 17 e o 18. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito ao deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e, quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º reino, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que a realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpra a palavra de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Obrigado, Senhor, pelo dia, pela bênção da vida. Obrigado pela Tua palavra, pelo Teu povo que vem para estudá-la, e dá-nos, ó Deus, a instrução do Teu Santo Espírito para entendê-la. Abençoe, Pai, e fortalece a vida de todos nós, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Fortalece a vida daqueles que não puderam estar aqui hoje. Abençoe a vida de todos eles e continue a abençoar a nossa igreja para que ela cresça e se desenvolva com graça, sabedoria e entendimento, e que tudo, ó Pai, concorra para a glória do Teu nome, única e exclusivamente. Nós rogamos, ó Pai, e pedimos pelos enfermos de nossa igreja, aqueles que passam por dificuldades tantas. Queremos agradecer pela vida do Adalto, que já está bem melhor e que retorna às suas atividades. E obrigado a Deus pela vida de outros irmãos queridos que passaram por momentos difíceis de cirurgia e de exames, mas estão bem. Então, obrigado, Senhor, pela vida das nossas congregações, e continue a abençoar a vida da nossa igreja em todas as demais atividades. É a nossa oração e fazemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Ok, meus irmãos, vamos lá. Chegou o momento da gente ver aí mais uma das sessões.
Vamos aí lembrar das sessões que já visualizamos. Capítulo de 1 a 3, 7 igrejas. Capítulo de 7, de 4 a 7, 7 selos, o mundo atacando especificamente a igreja. Capítulos de 8 a 11, juízos de Deus visitando o mundo que persegue a igreja. Capítulos de 12 a 14, os inimigos da igreja, o dragão e a besta do mar, o falso profeta, a besta da terra e Babilônia. Percebam nesses capítulos de 12 a 13 que temos Babilônia. Esses inimigos vão sendo destruídos e destruídos um por um. Chegou a vez agora da Babilônia passar por essa destruição. E agora, na semana passada, 14 a 16, as 7 taças da ira. Nós estudamos as 7 taças da ira. Estamos agora então na 6ª sessão, e nesta 6ª sessão paralela temos os capítulos de 17 a 19 e estamos intitulando da queda de Babilônia. Vamos entender um pouquinho disso, tá bom? Se lembra que eu disse para vocês que Satanás ele tenta fazer uma imitação? O dragão, Deus. A primeira besta seria como se fosse o próprio Senhor Jesus. Ela tem uma aparência de que morreu, mas viveu de novo, né? Depois temos uma segunda besta, que é um profeta. E nós temos um ambiente. Que ambiente é esse? Babilônia. Babilônia é um ambiente que nós chamamos de ambiente de Satanás. É um ambiente do mundo. É uma outra igreja. É uma igreja dos agregados de Satanás, que estão no mundo. É o mundo. E esse mundo cairá com toda a sua força e com todo o seu poder. Por isso que a gente pode dizer o seguinte, a meretriz e a igreja, ou a igreja e Babilônia. A igreja, Deus tem uma noiva. Pode perceber, várias vezes vai aparecer a expressão noiva aqui nesse texto. Em contraposição à noiva, Satanás tem a meretriz. Ou seja, Deus tem, na pessoa de Jesus, uma noiva, a igreja. A igreja. Satanás tem uma meretriz, que é o mundo. É isso que o livro de Apocalipse quer mostrar para a gente. Mulher também. A igreja é a mulher. Exatamente. É a mulher que aparece no 13. Exatamente. Aí você percebe aqui o que a gente vê de interessante. Satanás não faz nada de novo. Ele já é quase de noivo, né? Satanás não faz nada de novo. Ele copia. Aliás, ninguém pode fazer nada novo. Porque quem fez algo novo é tão somente Deus. E Satanás também não é exceção, ele copia. Mas pode perceber isso, para estar junto de Satanás, tem também uma sedução. E você se agrega a ele. Ou seja, se na igreja é o evangelho, no mundo é a sedução. É só perceber, só fazer a dualidade. Na igreja você tem o evangelho. No mundo você tem a sedução. Uma pessoa pode ser atraída pelo evangelho, mas uma pessoa pode ser atraída também pela sedução. O que o evangelho apresenta? Dificuldades, lutas, sofrimentos por causa de Cristo. O que Satanás apresenta? Prazeres, alegrias, coisas boas, coisas agradáveis para o mundo. O que é mais fácil? Ir para a igreja ou ir para o mundo? Claro, ir para o mundo, né? É só falar para qualquer pessoa, né? Dizer assim, você quer uma injeção ou um pudim? Pudim, né? O evangelho é mais ou menos assim. O evangelho parece que é meio que injeção, né? Só que cura, livra do mal. O pudim é gostoso, mas se você tiver diabetes, né, ou qualquer outra coisa, pode piorar a sua situação. Então esse é um ponto que a gente pode entender do contexto das duas forças aqui que estão brigando, inclusive hoje, né? A igreja vence, capítulo 19 a gente vai ver a vitória da igreja, e Babilônia cai, capítulo 18, 21 a 24. Já vamos para esse texto porque eu disse que vocês deveriam ler com mais calma o capítulo 18 em casa. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. Vocês estão achando? Sim. Tá?
21, capítulo 18. Deu? A comida da Babilônia. Isso, agora 22. A voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins jamais em ti se ouvirá. Uma das coisas que a gente mais vê no mundo são ritmos, né? Vários ritmos, né? Por exemplo, não existirá mais o ritmo de funk. Ó, estou extrapolando aqui. Forró. Não, estou extrapolando aqui de novo, né? Nem artífice de alguma qualquer. Não, desculpa, gente, né? Fica chateado. Nem de qualquer, jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído da pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou noiva, ou seja, não haverá mais casamentos. Jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Então, quer dizer, todos essas coisas que a gente vê agora acabará de uma vez. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Ela é a grande perseguidora dos crentes. Então, olha só, igreja vence, Babilônia cai, morada de santos, morada de demônios. A igreja é uma morada de santos, já aqui uma morada de demônios. Então o que a gente está vendo nesses dois capítulos? Tudo isso aqui, ó. Satanás tem uma meretriz que será destruída, Babilônia ela cairá, essa cidade, e os moradores serão destruídos. É isso que a gente está vendo nesses capítulos. Alguma dúvida? É interessante que aqui pega bem a música, né? A música e praticamente os artífices que constroem alguma coisa. Tudo tempo que a turma vai visitar. Tudo, né? As grandes obras, né? O turismo hoje, mundial, é sempre atrás de um prédio, né? Taj Mahal. Por mais que as pessoas, Taj Mahal, todas as coisas, por exemplo, casamento, por mais que a pessoa não seja crente, ela tem que casar, a alegria de casar, de ter casamento, claro que demora pouco tempo, mas casa. Então todas essas coisas acabarão. É a alegria do mundo, as coisas que fazem as pessoas ficarem felizes no mundo, tudo que faz uma pessoa ficar feliz no mundo, né? Você pega um monte de gente empolgada porque vai para a Rússia, está todo mundo alegre, todo mundo feliz, né? Uma alegria que acaba, logo depois, né? Acaba. Então, o que a gente precisa, ao longo do texto de Apocalipse, entender ao longo do texto de Apocalipse, é que Apocalipse está dizendo o seguinte: se você é crente, seja sóbrio, porque você pode se deixar envolver por essas coisas. Nós vamos ver isso aqui no texto. Se você é crente, seja sóbrio. Cuidado quando o seu coração está nisso, né? Cuidado, sabe quando a gente é criança? Não sei como vocês se são assim, quando a gente era criança e no outro dia tinha que passear. Você ia passear, aí você falava assim: pai, eu estou conseguindo nem dormir. Não é verdade? Não consigo nem dormir, né? A praia, né? Você vai para a praia, essas coisas, você fica empolgado, né? O mundo gera essa empolgação, mas ela é efêmera, ela acaba rapidamente. E é isso que o texto bíblico está chamando, para isso que o texto bíblico chama a atenção. Então cuidado quando você coloca todas as suas expectativas, todas as suas esperanças em coisas que vão acabar tão rápido, coisas que vão acabar tão rápido, né? Porque vai acabar tão rápido, ok? Vamos lá, mais um pouquinho. 3 coisas que eu quero pegar aqui com vocês. Nós vivemos na época em que Babilônia tem poder. Essa é a nossa época hoje. Aliás, desde sempre foi assim e será até o último dia. Babilônia, de uma certa forma, tem poder. É uma grande igreja que congrega muitas pessoas e, veja só, tem uma influência mundial. Versículo 1 do capítulo 17. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. O que seriam essas muitas águas? Versículo 15 responde, olha o versículo 15. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. É o mundo. Por isso que a gente fala, essa é a igreja de Satanás. A igreja de Satanás está no mundo.
E ela tem aí um poder de seduzir as pessoas, de arrebanhar pessoas, de atrair pessoas, grandes multidões. O texto mostra, né? A gente percebe aqui povos, nações e línguas. 4 elementos, em Apocalipse 4 elementos, a terra toda, o planeta todo, o mundo todo. Então o mundo todo tem as congregações de Satanás. O que é o Evangelho? O Evangelho é entrar nesse lugar e tirar essas pessoas desse lugar e trazer para a igreja. Esse é o Evangelho. Toda a história é essa aqui. O que a igreja faz? A igreja entra nesses lugares com uma visão missionária. Eu falo entendeu? Ela entra e recupera os eleitos de Deus nesses lugares. Muitos aqui saíram de lugares assim. Muitos aqui saíram de lugares assim. Lugares que são terríveis, né? E até parecem ser muito inofensivos, né? Muito inofensivos. Mas eu chego muitas vezes na casa de alguns de vocês e eu percebo ao ver as fotos antigas, ainda tinha álcool, né? Ainda tem álcool algumas pessoas. Daqui a pouco uma nova geração nem álcool tem mais. A gente não vai ter mais álcool, né? Você lembra quando você entra numa casa que tem álcool? Dá saudade disso, né? Não dá saudade? Quando você vê, você tem um álcool. Era legal você ver as pessoas com aquelas costeletas, né? Calça, boca de sino e tal. Mas sempre tinha na casa de muitos a menina ou o menino no baile de carnaval, com uma roupinha de carnaval, uma fantasia e tal. Havia isso, né? O pai e a mãe achavam muito bonito isso, né? Achava muito bonito. Então acabou acabando, por quê? Porque Deus tirou de lá. Outra coisa que a gente vê aqui, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, né? Quer dizer, mostrar-te aí o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Chegou o momento do julgamento dela. Vem aí o julgamento da grande meretriz, né? Falou-me ainda, as águas que vistes, né, é o lugar onde ela está. Então é o que nós estamos falando de hoje. Então nós vivemos na época em que Babilônia seduz. Olha o que diz o texto do verso 2: com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Está vendo? São linguagens de atração, de sedução, de conquistar, né? De embebedar. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações com as imundícias da sua prostituição. Enquanto a igreja é simples. A igreja não tem nada disso. O que ele está dizendo é o seguinte: a Babilônia tem pérolas, tem um monte de coisas, maravilhoso, né? Chama muita atenção isso. A igreja não, a igreja é só uma coisinha simples. Ou como a gente está fazendo aqui agora, uma pequena reunião, não tem tanta música, não tem batuque, não tem coisas assim e tal. É uma coisa simples, uma pregação, uma fala, né? Então ela seduz, é muito mais atraente, se torna muito mais atraente. Na sua fronte achava-se escrito um nome: Mistério, Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações. Mostra os instrumentos que ela usa para atrair as pessoas. Então nós vivemos na época em que a Babilônia persegue a igreja. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Nesse lugar não há espaço para quem é cristão, porque o cristão estraga a festa dessas pessoas. O cristão estraga a festa. Então, o cristão entra com uma mensagem que desanima. O cristão entra com uma mensagem que faz com que as pessoas percam a alegria. Ela estraga prazer. Por isso, ela destrói esses cristãos. Outro objetivo dela é perseguir os cristãos. Perseguição dos cristãos é outro elemento que a gente vê nesse texto, causado pela Babilônia. 7 verso 6, né? Sim, pode falar. Por que
tanta evidência aqui, né, em letras maiúsculas, essa frase superior dele. Ok. Quando você vê a evidência da forma como a gente está vendo aqui no texto, demonstra que há um grande poder nela. Ela tem um papel divino para as pessoas que a adoram. Ela tem um papel adorativo para as pessoas que a adoram. Tanto que o próprio João fica admirado quando vê, não é isso? Olha só, verso 6: Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue do testemunho de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Como que uma figura tão linda, tão bonita e tão maravilhosa como essa será julgada? Essa é a ideia. Você não teria lógica em ver, por exemplo, algo tão sólido ser destruído. A ideia aqui é de solidez, de força, de magnitude, de beleza, de adoração. Ela não poderia passar por isso. Aí vem o anjo depois, verso 7. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, que leva a mulher. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Eles ficarão admirados, mas essa besta cairá. Ou seja, todo esse poder que é visto como uma divindade ruirá e será destruído. A ideia de poder, de magnitude e de adoração. É como se dissesse: nada pode destruir isso, nada pode destruir a mulher e a besta. Eles são muito grandes, demonstram que não há possibilidade de destruição. E o anjo vai dizer: fica tranquilo, não fica preocupado não, vai acontecer, vai haver agora o momento do juízo e do julgamento dela. Sim. Voltando à história, a gente vê a Babilônia antiga, onde era Nimrod e tudo, que foi o primeiro império, e depois nós vemos a segunda Babilônia, que era Nabucodonosor. E realmente ele dominou o mundo inteiro. E ali era praticamente a Babilônia mesmo, né? Por isso que o nome ele tem a ligação. Sim. Com todo aquele, sim, aquela suntuosidade que construiu. Mas nomes, 70 anos caiu. Exatamente. Os nomes desses impérios, que eles vêm do Egito até Babilônia, são considerados aqui nesse texto. Eles representam os 7 montes nesse texto que temos aqui. Você percebeu que tem 7 montes? Sim. Esses 7 montes vai do Egito até Babilônia. Aliás, até Roma. Seria os 7 montes, 7 impérios. Exatamente. Todos esses. Porque a Babilônia foi o primeiro império que teve, a Babilônia antiga, onde saiu. Contra a igreja. Onde foi Babel. Tá, mas contra a igreja, o primeiro império foi o Egito. Contra a igreja, o primeiro império foi o Egito. Tá, mas aquele império que foi no começo de tudo, não é considerado império? Que ali teve onde tinha Nimrod, onde tinha no início Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus e tudo mais? Não. Ur dos Caldeus ali foi o império. Na verdade não. Quando eles construíram Babilônia mesmo, surgindo aqui no texto, é a Babilônia aquela que adquiriu uma força e um renome como nunca antes existiu. Os outros impérios foram fortes, mas nunca como Babilônia, né? Então ela adquire aí esse status porque todos os impérios foram levados para lá, né? Quase todos os representantes foram levados para lá. Então ela adquire um renome, esse nome Babilônia, né? Adquire um renome. Mas a força que se dá contra a igreja a gente interpreta nos impérios desde o Egito, do Egito até Roma. E esse que está vindo agora, né? Que seria esse do anticristo. Vamos lá, mais um pouquinho. A união de Babilônia, a besta e aos 10 reis. É isso que a gente vê um pouquinho mais. Então fiz aqui um gráficozinho para a gente tentar entender. Então, como vimos, a besta recebe o trono do dragão. A gente já viu isso no capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14.
esta besta recebe a adoração de todos os povos não crentes. Então por isso que é uma igreja, está vendo? Você tem uma adoração. O império do mal é um império de adoração. As pessoas amam isso, adoram isso. Tem 7 montes, que aqui nós podemos dizer que é a Roma da época, porque Roma da época era estruturada em 7 montes, né? 7 reinos: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Império Romano e o reino do Anticristo. A estátua do animal lá. Estátua de Daniel, exatamente. Começou com o Egito, depois vem a Síria. A Síria toma Israel. Vem Babilônia. Babilônia toma Judá. Aí o Império Persa liberta o povo de Judá, mas depois o povo de Judá cai sobre o Império da Grécia. E depois fica sobre o Império Romano, que é o período do escrito de João. E depois do escrito de João, o Império posterior é o reino do Anticristo, que virá logo depois. 5 já caíram e restam 2. Né? Quais seriam? Roma e o reino do Anticristo. O Império Romano e o reino do Anticristo. Né? Podemos dizer assim, ainda estamos sobre o Império, mas virá o Império do Anticristo, aqui será o fim de tudo. 10 chifres de 10 reinos, significa que grande poder e grande força se estrutura aí com o poder da besta, o poder da Babilônia, a besta e os 10 reis. Então todas essas forças são forças contrárias à igreja, elas estão reunidas juntas à igreja. Aqui você pode imaginar o seguinte, ó, política, economia, arte, né, os aspectos culturais, tudo isso de alguma forma atinge a igreja, ataca a igreja, e mais do que tudo, seduz o mundo, faz as pessoas, seduz as pessoas que vivem e vão para o mundo. Sim. Pastor, eu não entendi esse João aí. O Império de Roma é o império que João está vivendo. Ali você tem o Anticristo, o profeta, a besta, está tudo ali. Tudo está acontecendo ali. A cada momento você tem um império, ou você tem uma espécie de besta ou um anticristo. Então na época de João era esse aqui. Na época de todos que estamos vivendo hoje, é o império desse mundo que estamos vivendo contrário à vontade de Deus. Tá? Pastor, sim. Quando a gente ouve, principalmente na televisão, pregação, que eles chamam do Evangelho, mas não tem nada a ver com a palavra de Deus, é contra a palavra de Deus, uma mentira, você vê que é mentira. Como se... Muito bom, muito boa pergunta. O reino da besta, ela tem no quadro desse reino, né, a Babilônia, que é a própria igreja, mas você tem um profeta que chama. O profeta chama de várias formas, inclusive com religião. O profeta chama até com religião. A religião, ela é um elemento de enganação. E muitos crentes caem nisso. Mas esse é o objetivo, né? Por isso que nós estamos falando aqui. O objetivo da besta com o falso profeta é porque, na verdade, ela quer reunir, junto com esse falso profeta, um grupo maior de agregados nesta grande igreja que é o mundo. É o mundo. Quando você pega um jovem com 15 anos já se drogando, se prostituindo, e muitas vezes saindo da igreja, você fala, olha, é isso mesmo. É isso que Satanás quer. A gente ouve, por exemplo, pessoas defendendo a ação social, como resolver o problema do jovem. Isso. Mas não ouve falar em Deus. Se você tem um evangelho que atinge esses aspectos sociais e não atinge a coisa mais importante do evangelho, que é a alma, que é a transformação do ser dessa pessoa, a gente tem que desconfiar bastante desse evangelho. Desconfie bastante desse evangelho. Um evangelho que alguém, eu me lembro uma vez alguém falando assim, reverendo, os jovens estavam querendo sair da igreja, nós compramos uma bateria, isso animou tanto o povo, eles ficaram tão animados. Falei, tem algo que não bate aí. Se tirar a bateria, eles vão embora.
Bateria fica, sem bateria, vou embora. Bateria fica, sem bateria, tem algo estranho. Tem algo muito estranho. Eu estou falando de uma coisa simples no nosso meio, né? Mas posso dizer de outras coisas. Tem igrejas hoje com metalinguagens, com coisas diferentes hoje, que as pessoas estão falando, nossa, a igreja é da hora. Não aquela igreja que eu tenho lá. Isso é perigoso. Sabe, quando você pega assim, ó, na igreja aqui tem o arraiar, na igreja aqui nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo outro, nós vamos fazer aquilo outro, nós vamos chamar, vamos colocar um cantor para cantar aqui pra gente. Você começa a ver tanta coisa assim, tanta firula para trazer pessoas para a igreja. A grande pergunta é se essa é a igreja. Esse é o grande problema que a gente tem. Oi? A minha pergunta é se existem pessoas salvas lá, dentro dessas igrejas. Se esse evangelho torto consegue mudar o treinamento. Se mesmo ali dentro tem alguém salvo. Tá. Veja bem, onde há pregação do evangelho, por certo vai ter transformação. O que ocorre é que a pregação não precisa sair dos cultos dessas igrejas. A pregação tem que surgir na vida de cada um de nós. É a mensagem do domingo que eu preguei. A grande questão é que não é trazer alguém para a nossa igreja, é que você seja a verdadeira igreja onde você está. Porque essa ideia de, vou levar ela para a igreja, essa pessoa, quem sabe as coisas podem mudar na vida dela. Não, é você que tem que ser um verdadeiro testemunho para fazer com que essa pessoa perceba a beleza do evangelho. Então, de repente, uma pessoa que está numa igreja dessa, ela está tendo um ponto de contato. Não que ela seja salva, mas esse ponto de contato pode ajudar para que ela possa compreender o verdadeiro evangelho. Então, pode ser que aconteça. Porque o que a gente vê é que eles ficam ali dentro das igrejas, só que o interesse deles é financeiro, é ter carro, é casar. Então, mas posso dizer, isso acontece aqui também. Numa igreja como essa acontece também. Uma pessoa pode muitas vezes querer exercer uma função, um presbítero, um pastor, pode querer somos intelectuais, sabe? Eu já vi muita gente falar isso assim, a igreja presbiteriana é a igreja de intelectuais, seria legal da igreja presbiteriana que a igreja prega o evangelho, e começa de mim, eu quero pregar o evangelho. Quando você vê muita conversinha, sabe, de coisas assim, de igreja e tal, eu fico muito suspeito, eu acho que é suspeito isso. Então aqui também pode acontecer. Aqui pode acontecer de ter uma menina bonita e alguém vir aqui só porque tem uma menina bonita. Aqui pode acontecer de ter alguém que quer um status. Pode acontecer. Então, em todo lugar pode acontecer. Esse tipo de cilada está em todos os lugares. Tá. Não, o que eu falei aqui? Agora já nem sei onde eu estou. Haverá discórdia entre a meretriz e a besta. Aqui é uma coisa interessante que a gente tem que dizer. Verso 16. Os 10 chifres que viste e a besta, e esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. O que é interessante do julgamento é que entre eles haverá discordância. Ou seja, no reino de Satanás, onde há lideranças, onde há interesses, haverá discordâncias entre eles. E aqui que está o julgamento de Deus. Deus acaba com esse reino, minimiza esse reino, quando ele gera confusão dentro do próprio reino. Eles vão se matar assim mesmo. Eles mesmos. É uma guerra civil, vamos dizer assim, entre eles mesmos, né? Entre eles próprios. Né? Você lembra de guerra civil? Não, né? Então tá bom. Então, entre eles começa a ter uma... A guerra civil é a pior das guerras, porque você não sabe quem é o seu inimigo. Exatamente. Então aqui haverá tanta confusão entre eles, que entre eles mesmos eles começam a se matar. Entre eles mesmos começam a matar. Então, João está recebendo uma mensagem dizendo assim: por que você está espantado? Ela é poderosa, mas entre eles mesmos eles vão se destruir. Esse é o julgamento de Deus. Entre eles mesmos não haverá unidade. Se não haverá unidade entre eles, eles se esfacelam. Não haverá unidade entre eles.
Então por isso que a Babilônia cai, tá bom? E aí vem os versos de capítulo 18, de 9 a 20, que a gente já leu, né? Já leu? Não. 9 a 20, né? Que a gente vai ver a queda dela. Antes eu queria só ressaltar para vocês o seguinte, ó, verso 14. A gente vai ver isso aqui mais adiante, mas só para fechar aqui para vocês. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda, né? E as águas que vistes, onde a meretriz está sentada, são os povos, multidões e nações e línguas. Ou seja, Cristo é o vencedor na sua posição de Cordeiro, e os eleitos também serão vencedores. Também esses serão vencedores. Vamos tentar trabalhar mais um pouquinho aqui. Eu fiz um outro gráfico. A noiva vencedora. Como que essa noiva é vencedora? O verso 14 que eu já li aqui. Ela vence porque é noiva do Cordeiro. Então a igreja é vencedora porque ela é a noiva do Cordeiro. A vitória, ainda está em 17, tá? 17, verso 14. A vitória do Cordeiro é a vitória da noiva. É interessante isso. Ela vence porque é a noiva do Cordeiro. E a vitória do Cordeiro é a vitória da noiva. A besta tem os seus selados, mas Cristo também tem os seus selados. Então essa noiva é vencedora porque esses crentes se mantiveram fiéis em todo o mundo, em todos os lugares, em todos os povos, línguas e nações, se mantiveram fiéis e venceram porque permaneceram fiéis à besta. Com a meretriz não há fidelidade, mas com Jesus Cristo há a fidelidade. Por isso o hino que nós cantamos hoje no início do nosso encontro. Agora aqui entra uma coisa importante no verso 14. Olha o que diz o verso 14 de novo, refletindo aí de novo sobre ele, né? Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Quem vai vencer? Os eleitos. Por quê? Eles permanecem fiéis. Um eleito é fiel, um fiel é eleito. Um fiel dá provas da sua eleição, permanecendo fiel. Um eleito dá provas da sua eleição, permanecendo fiel. O que é um vencedor? Um vencedor é aquele que não se deixa seduzir pela Babilônia. Esse é o vencedor. Ele está nesse contexto todo, mas ele não se deixa se envolver com a Babilônia. Não se encanta. Não se encanta. Muito bom. Ele não se deixa envolver pelo toque, pelo som da sereia. Do passarinhos, belas flores. Ele consegue se manter firmes. Eles conseguem se manter firmes quanto a isso. Então, aqui está muito claro. Quando que a gente vê o eleito? A gente vê o eleito quando ele permanece fiel em meio a tantas tentações. Ele se mantém fiel a tantas tentações. E esse eleito, ele vai contra o mundo. O eleito vai na contramão do mundo. Ele vai na contramão da história. Mesmo vivendo no mundo, ele vai na contramão desse mundo. Mas o perigo para os crentes é que a pregação deles é tão sutil que parece verdade. Parece. Prestar muita atenção. Isso. E tem anos e anos de táticas, né? Tem muita experiência em como enganar um eleito, né? Em como atrair um eleito. Parece que são Deus. Mas é por isso que o nome aparece em maiúsculo, porque eles são adorados, são basicamente adorados, são amados, né? Então, dentro desse quadro aqui, você vê o julgamento da besta. Agora, como se dá isso? No anúncio da queda que vem por algumas vozes, tá bom? O início que dá por algumas vozes. Aí o capítulo 18. Agora o capítulo 18, meus irmãos. Deus decretou a sua queda, verso 2.
Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covios de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Então, é um decreto de Deus. Segundo, ela se tornou morada dos piores hóspedes, dos piores hóspedes. Ela se torna morada daqueles que não têm jeito, daqueles que são destruídos, já estão destruídos. Terceiro, ela é extremamente corrompida. Verso 3: pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra enriqueceram às custas da sua luxúria. Observe o poder da Babilônia. Ela tem um poder de sedução, e esse poder, na maioria das vezes, tem a ver com dinheiro e sexo. Como é que dizem lá? O problema para crente, ou o problema para pastor, como é que é? São as 3 barras: barra de ouro, barra de saia e conhaque de São João da Mão. São os 3 problemas. E é esse problema que atinge a todos os seres humanos. Todos são atingidos nessas áreas que envolvem aí problemas seríssimos: questões de dinheiro e questões de luxúria. Questões de dinheiro e questões de luxúria. A voz do comando de santidade, Você vai ver aqui uma outra voz. Primeiro, essa voz de juízo, 1:3. Agora vem a segunda voz, no capítulo 18. Estão pegando aí? Olha a segunda. É a voz do comando de santidade, 4-8. Deus ordena uma separação imediata dos crentes. Significa o seguinte: esse reino do mundo já era. Quando que foi dito que esse reino do mundo já era? Na ascensão de Cristo. Exatamente, parabéns. O reino está acabado. Desde a ascensão de Cristo, o reino acabou. Então, qual é a voz que é dita até hoje? Que voz é dita até hoje? Vocês que querem participar do reino de Deus, se afastem desse reino. É a voz. Olha só, versos de 4-8 do capítulo 18. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos. Por quê? Porque se tem um criminoso ou uma criminosa, é ruim quando você está fazendo a mesma coisa que eles. Você se torna cúmplice. Então ele está dizendo: se afastem, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebida, misturai dobrado para ela. E quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto, fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Então é como se dissesse o seguinte: você ficou espantado, João, com o poder da grande meretriz da Babilônia, que parece uma deusa que ninguém vai destruir? Você ficou espantado com a besta que a sustenta, o poder dela? Você ficou espantado com tudo isso? Então diga para todos os seus conterrâneos: se afastem dela, se distanciem dela, porque ela já está julgada. Se ela já está julgada, vai chegar o dia de cumprir a pena. Deu para entender o texto? Está dando para entender? A ideia é: se afastem dela, se afastem dela. Enquanto ela diz: se aproximem de mim, se aproximem de mim. A mensagem é: se afastem dela, se afastem dela. A mensagem do Evangelho é: se afastem dela. Em outras palavras é assim: você pregando para alguém se afastar, e uma outra pessoa dizendo: vamos se aproximar. Ou seja, se tem alguns que chamam para a igreja, tem outros que chamam para a balada. Se tem alguns que chamam para servir ao Senhor, tem alguns que chamam para aquelas festas, e a gente sabe o que pode rolar nelas. Então esse é um quadro assim dessa voz. Segunda voz.
Vamos para mais uma, a voz de lamento. Depois disso, o que pode acontecer é só voz de lamento. Diz o texto aí, né, de 5 a 9, desse texto aqui de João, o lamento. Olha só o 9. Ora, chorarão e se lamentarão sobre elas os reis da terra, que com elas se prostituíram e viverem em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. Então quer dizer, o que haverá? Daqui para baixo só haverá lamentos. Eu vou tentar mostrar rapidamente esses lamentos para vocês. Primeiro, não encontrarão mais prazeres nas riquezas. É como se dissesse assim: do que adiantou a gente ter uma vida tão alegre com tanto dinheiro nesse mundo? Do que adiantou isso? Não adiantou de nada. Só haverá lamento. Está entendendo? É o que a gente percebe nos textos posteriores aí, ó. Olha só o 11. E sobre ela choraram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimos, de púrpura, de seda, de escarlata e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda a qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore. Ninguém mais quer nada disso, porque não vai fazer. Imagina o que você vai fazer com isso no inferno. Você não vai fazer nada com isso no inferno. Você não vai querer mais nada disso. Então as pessoas se lamentarão dizendo: olha, do que vale tudo isso? Do que vale tudo isso? Me lembra aqui o filme, o livro da lista de Schindler. Você lembra? Você lembra da lista de Schindler? Que tem uma das últimas cenas que ele olha para todo aquele povo. Você sabe o que é a lista de Schindler, né? Ele salva judeus dizendo que estava contratando esses judeus para a fábrica dele. Vocês se lembram? Assista esse filme, é uma belezura, filme maravilhoso, né? Ele faz que está comprando judeus para trabalhar na fábrica dele. Ele está contratando judeus para trabalhar na fábrica dele, mas não é isso que ele está fazendo. O que ele está fazendo? Ele está salvando esses judeus. Ele está salvando. E tem uma hora que tem uma cena que está todo mundo comemorando e fazendo uma homenagem para ele antes de tomar o trem para ir embora. E ele fica triste, porque ele olha para as coisas que ele tem e fala assim: com esse carro eu poderia ter salvo mais 3 vezes. Com esse anel, ele mostra um anel de precioso, com esse anel eu poderia ter salvado mais 2 judeus. Ele fala: para que eu tenho tudo? Eu não preciso de nada disso. É diferente aqui. Aqui é porque o dinheiro já não serve para mais nada. Não serve para mais nada. Por isso que é a lamentação. Outra coisa, questão de luxúria, já não atrairá mais. Não atrairá. Os versos de 6 a 7 falam sobre isso, né? Enquanto a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe igual medida, ou seja, não vai adiantar mais nada. Eles lamentarão dizendo assim: por que lá no mundo a gente não teve uma vida mais santa? Aí a gente vai perceber um jovem cristão dizendo o seguinte: como foi bom ter me preservado para casar virgem e ter uma vida com a minha esposa tão somente. Como foi bom ter sido fiel à minha esposa até o último dia. Como foi bom ter sido fiel ao meu marido até o último dia. Essas pessoas louvarão a Deus. Agora os ímpios não. Os ímpios estarão dizendo: puxa, como foi ruim. Eu pensava que eu era um esperto traindo a minha esposa sem que ela percebesse. Eu pensava que era um esperto enganando todo mundo. No último dia se lamentarão sobre essas coisas. Ou seja, os interesses desse mundo passarão. Ele mostra aí vários aspectos de interesses. Se a gente parasse aqui, a gente ia ficar do 11 até o 13 falando desses aspectos. Sim, Paulo? Eu acho que hoje em dia, assim, o mundo, né, claro que isso atrai, né, as pessoas, mas eu acho que elas já não são felizes quando elas têm só isso, né? Você vê muitos casos, às vezes a pessoa acha que a felicidade dela, que a felicidade dela está no dinheiro, em algo que ela compra, né? E logo aquilo passa, né? E ela acaba, né? Aí que está, né? Algumas pessoas que passam por esse tipo de
de sentimento, que é realmente estranho, porque algumas delas vão procurar em outro lugar, né? Vão procurar em outro lugar. Pode ser que seja aí até um momento para o Evangelho chegar, né? E fazer a diferença. Geralmente é assim, é na luta, é na tristeza, é no problema, é com a dificuldade que as pessoas mudam. Não foi assim com o presidente do Play Center lá, do irmão? Parece que foi isso? O presidente do Play Center, né? Teve um negócio assim? Não sei, parece que teve uma coisa assim. Algum empresário que teve que perder tudo para encontrar Cristo, né? Geralmente acontece isso com algumas pessoas. Parece que é alguma coisa que eu ouvi, mas é isso mesmo. É uma ilusão o que você está dizendo, né, Paulo? É uma ilusão, e é verdade, é uma ilusão. Essas pessoas, elas colocam esperança nessas coisas, vão dizer assim: ano que vem eu vou fazer uma viagem para a Europa, ano que vem eu vou para a América, ano que vem eu vou visitar o interior do Chile, sei lá, vou fazer. Mas a pessoa está sempre com uma coisa vazia, triste, né? E nunca consegue realizar-se. É o que Agostinho fala: existe um tremendo abismo em nós, e ele só pode ser preenchido com Deus. Ele é tão grande que só pode ser preenchido com Deus. E é a diferença que acontece com os cristãos. Gente, perceba depois do capítulo 18 esses trechos aqui, ó, dos versos de 11 a 13. E aí vocês vão perceber o seguinte: olha só, os interesses do mundo passarão. Você tem artigos como joias, tecidos de luxo, né? Você tem 4 artigos de ornamentação, 4 artigos de cosméticos, 4 artigos de cozinha, 4 artigos de mercadoria viva. Em outras palavras, sabe o que acontece? No que ele se realizava? Ele se realizava e falava assim: nossa, eu tenho 2 bois bonitos, olha, e no final do ano eu vou comprar mais 2. Era essa a realização deles. Aí você fala: qual é a diferença para hoje? Nenhuma. A pessoa fala: nossa, agora eu vou comprar um carro assim. Nossa, que alegria, que bom, vou comprar um carro assim. É a mesma alegria que eles estão sentindo. Essa alegria passará. Essa alegria não será mais. Aqui engloba tudo: a questão econômica, a questão da felicidade em várias áreas, política, os sentimentos, tudo isso. O que o texto está dizendo é o seguinte: olha, o que a grande meretriz apresenta como sucesso para a gente, felicidade para a gente, tudo isso perderá o valor. É o que a grande meretriz apresenta para a gente. Olha, vem para cá que eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, eu vou te dar aquilo. É aquilo que a gente fala de alguns crentes que começam a melhorar de vida e eles somem, desaparecem. Eles não entendem que tem um compromisso com o reino. Eles têm somente um objetivo: tem que aproveitar a vida, né? Tem que aproveitar a vida, aproveitar bastante. Esquecem que estão numa missão. Se sentiram seduzidos e foram seduzidos. Eu não consigo entender a diferença temporal entre essa queda da Babilônia e Cristo voltando. Você acha que vai ser... Tá, pergunta importante. Pergunta importante. Primeiro, essa diferença temporal. Tá, ainda estamos no reino da Babilônia. Ainda estamos vivendo nesse reino. Este é o último reino. Depois virá um oitavo. O oitavo seria do anticristo. Que é rápido. Aí é rápido. Ele será... Passou rapidamente. Por enquanto, ainda estamos vivendo numa época que o Evangelho alcança essas pessoas na Babilônia. Nesse curto tempo do reino do anticristo, não haverá tranquilidades para a pregação do Evangelho. O que caracterizar bem esse reino do anticristo é que não haverá tranquilidade nenhuma para pregar o Evangelho. Hoje temos ainda tranquilidade para pregar o Evangelho. Nós não estamos nesse reino. Então nós estamos ainda no outro reino, que é o reino da grande meretriz, que é o reino da Babilônia. Tem os anticristos? Tem os falsos profetas? Tem a besta? Tem, mas nada é parecido com esse último momento, que será o último momento derradeiro, que o texto fala de poucas horas. Se não fosse a verdade desse tempo, nem os eleitos seriam salvos. Nem os eleitos seriam salvos, exatamente. Então esse é um momento muito bom, é o momento da pregação do Evangelho, que nós estamos vivendo. Pela misericórdia de Deus, ainda estamos vivendo um momento muito bom. Temos que aproveitar esse momento. Hoje ainda estamos no momento muito bom.
Deu para entender? Mas hoje o senhor vai falar do Evangelho, você percebe que a pessoa se sente incomodada, não quer ouvir. Então, quanto a não ouvir, tem momentos que as pessoas ouvem mais, tem momentos que as pessoas ouvem menos. Pode ser que Deus ainda nos dê a bênção de ver momentos onde as pessoas ouçam mais. Esperamos que isso aconteça. O que não podemos fazer é deixar de pregar. Duas características da igreja: a igreja ora e a igreja prega. A igreja ora e a igreja prega. Isso nós não podemos deixar de fazer. Por exemplo, na época de Simon, antes da época de Simon, ninguém estava querendo o Evangelho. Estava pior do que hoje. Podemos dizer que é até pior. E Simon é fruto de um movimento fantástico de avivamentos, de reavivamentos, fortalecido por grandes pregadores. E transformou a história, mudou muito a história. O que a gente não percebe é no nosso país, né? Que aumenta para 58% o número de evangélicos, mas as coisas estão do jeito que estão. Por quê? Aí um pouco da pergunta que já foi feita aqui, que tem a ver com o que o Jefferson também está falando. Se você tem pregadores, mas esses pregadores não pregam o evangelho, então é o movimento contrário. Não é o movimento que a gente chama do movimento do evangelho, é o movimento da grande meretriz, ou de Babilônia. É aquele evangelho doce, sabe? Faz o que você quiser da sua vida, fica tranquilo, Deus te aceita a si mesmo, vamos que vamos. Deus, Papai Noel. Está tudo jóia, está tudo bom, né? Ninguém fala mais de disciplina, de santidade, né? Crentemente pior do que os outros. Como é que é o termo lá? Negócio com crente, dinheiro na frente, né? É pior. Mas está piorando as coisas. Então tudo isso aqui é muito interessante para você perceber, linho finíssimo, púrpura, seda, escarlata. Você fala assim, Verena, quem vai querer isso aí hoje? Não, hoje não, mas na época isso aqui era maravilhoso, né? Olha só, na época quem tinha, cadê aqui? Ouro, prata, pedras preciosas, pérolas. Aqui a gente pode pegar mais aqui, né? Cadê aqui? Canela de cheiro, incenso, unguento, bálsamo. Gente, o pessoal, na época não tinha tanto banho, não, era passar um negócio desse, entendeu? Era um negócio assim, então precisava muito de perfume, muito de perfume. Bom, não haverá mais prazeres nos negócios, versos de 17 a 19 mostra isso para nós. Não haverá mais prazer nos negócios, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto, e todo aquele que navega livremente, marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então veio a fumaceira do seu incenso e gritavam: que cidade se compra a grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando, pranteando, gritavam: ai, ai, da grande cidade, da qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa de sua opulência. Pessoal, eu queria só que a gente entendesse como isso aqui é fácil de acontecer, esse caos assim do comércio, de se dedicar a comércio, com esse simples detalhe que a gente viu no Brasil. Só foi o caminhoneiro tirar o pé do acelerador, tudo parou. Tudo parou. Gerou um caos. E até agora não consertar, né? E até agora. Perceba isso. Olha o que ele está chamando aqui, profissionais, pessoas que de uma certa forma movimentam coisas. A gente só teve uma prova do que pode acontecer. Uma prova simples do que pode acontecer. Da fragilidade que é, né? As pessoas vão no posto, falam com tanta alegria. Teve gente que pagou R$10 no litro de gasolina. R$10 no litro de gasolina. Oi, também tem quando o profeta Ezequiel ele faz a profecia contra Tiro, que Tiro era a cidade mais rica do setentrional, que era o Porto. Tem muito a ver. Onde entravam as empresas. Tem muito a ver. Aí ela foi afundada. Foi o juízo de Deus que afundou. E aí o rei de Tiro se gabava por causa de Jerusalém, que foi trilhada por Nabucodonosor. Aí depois foi feito o juízo sobre o rei e sobre Tiro. Sim. Ninguém escapa. Ninguém escapa. É o juízo sobre todos. Vou terminando aqui, pessoal, já porque a gente tem que ir embora. Nem socorro hoje. Vamos lá. Vozes de júbilo, 20 a 24. Exultai sobre ela os céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então, se as vozes anteriores
são vozes de lamento, de tristeza, a última voz que a gente vai ouvir é a voz de júbilo dos crentes. Os crentes louvarão a Deus. É só você ver 18 a 20 e pega aqui, né, até o 24 e você vai perceber isso. Tá bom? Vou aplicando aqui o texto de acordo com aquilo que a gente viu, rapidinho, tá bom? Aplicações. Perceba a grande soberania de Deus. Versos 16 a 17 do capítulo 17, tá? Os 10 chifres que vistes e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a honra e deem à besta o reino que possui, até que se cumpra as palavras de Deus. Quem está fazendo toda a dinâmica assim, de ação dos inimigos da igreja é o próprio Deus. Observem a soberania de Deus. Deus está dirigindo a história, inclusive julgando a história com a maldade dos homens, usando a própria maldade dos homens para o mal deles. É o mal do ser usado contra ele, pela soberania de Deus. É isso mesmo, Deus usa o mal e o bem do jeito que Ele quer. Ele usa o mal e o bem do jeito que Ele quer. Ele usa, como nós já vimos aqui, Ele usa Tiro, Ele usa Ciro, Ele usa quem Ele quer. Outra coisa que a gente vê nesse texto, perceba que existe uma igreja querendo nos arrebatar, né? 18 de 4 a 5, você vai perceber, né? Ouviu-se uma voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados. O crente tem que entender que nessa vida sempre tem uma outra voz querendo nos arrebatar, tirar do reino, tirar do caminho, tirar da igreja. Nós temos uma voz nos seduzindo, Uma criança já tem que saber assim, filho, tem vozes querendo te tirar do nosso meio, tem forças querendo te tirar do nosso meio. Mas uma criança tem que ouvir também: filho, nós teremos que tirar essas pessoas de lá, e nós devemos usar todas as armas que temos para tirar essas pessoas de lá. Daí a gente vê: Deus vinga o seu povo, 8:20. A alegria é porque Deus julgou a causa, a justiça que é celebrada. O tempo do fim é para nós um motivo de alegria. Nós não estamos alegres com a destruição de Babilônia, não. Nós estamos tristes, porque significa destruição mesmo, eterna. Por isso que o nosso papel hoje é pregar o Evangelho. A vingança que estamos vendo e que comemoramos é porque chegou as bodas do Cordeiro. E aí o capítulo 19. A alegria, as pessoas se enganam porque falam assim: então a gente exulta pela destruição dos inimigos. Não existe alegria com a morte de ninguém, nem o próprio Deus está alegre com a morte de ninguém. O que existe agora é que chegou o tempo do fim, e se chegou o tempo do fim, chegou o nosso tempo de estar com Deus plenamente. Então chegou o momento da festa. Mas poucas pessoas escolhem, né, pastor? Exato. Chegou agora, quando isso acontece, é triste para nós. Mas uma coisa é certa: chegou o momento da festa. E se chegou o momento da festa, é um momento de alegria. Aí você vai entender o capítulo 19, que é uma festa do Cordeiro. Aí um casamento que vai acontecer. Você consegue perceber uma cultura narcisista? Consegue? Alguém sabe o que é uma cultura narcisista? A cultura da própria pessoa. Eu sou Narciso é uma árvore frondosa. Eu sou 10. Essa é a ideia. Tudo para mim. O que a gente está vendo nesse texto? Que todo o desejo desse povo é para eles. É a cultura do eu me amo, eu me adoro. Gente, isso está em todos os lugares, inclusive na igreja. Cultura do eu. É a do eu. Eu quero, eu sinto, eu preciso. Eu não sou feliz, eu preciso ser feliz. Não tem a questão do eu devo. Não, é eu quero, eu preciso, é para mim, é meu. Nós conseguimos perceber que temos muito, mas podemos ser bem pobres. Não é? Nessa cultura do eu.
A pessoa pode ter tudo, mas quando ela tinha menos, ela era mais rica. E quando ela começa a ter tudo, ela fica mais pobre. Ele só tem dinheiro, né? Quando alguns crentes falam assim, nossa, eu me lembro quando eu tinha aquele momento lá que eu pisava no barro, que eu andava de ônibus e tudo mais, mas não faltava na igreja. Tem 2 carros na igreja, tem 2 carros na garagem, mas não vai para a igreja. E se vai de manhã, vai à noite. Se vai à noite, vai de manhã. E não vai para a reunião de oração porque está chovendo. Não vai porque está fazendo isso. Não vai. Essas coisas fica bem complicado. A evangelização, mas não tem tempo. Aí você fala, puxa, quando você era militar, era melhor se fosse pobre. Senhor, me dê a pobreza então para eu ser mais crente. Me faça ser mais humilde. Talvez seja esse o ponto. Substituir Deus por prazeres sexuais, comida, riqueza e poder é um grande erro. Esse texto está nos mostrando isso, né? Esse texto está mostrando isso. Eu gostei desse quadrinho aqui, crianças. Cadê? Eu nem esqueço. Qual é a questão aqui? Epa, peraí, espera um pouco. Não pode despejar esse lixo aqui. Eu preciso beber desse poço. O que é? Né? Aí a gente vê o texto: acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Né? Quer dizer, cuida bem do seu coração. Não deixa o pecado chegar nele, o lixo chegar nele. Né? Então, substituir a Deus por esses prazeres é um grande erro. Significa que você ouviu a outra igreja e o profeta da outra igreja. Esse já está julgado, está destruído. Esse já está julgado. Não troque o certo pelo duvidoso. Sim. Você já deu uma aula sobre guardar o coração. Sobre guardar o coração. E você falou muito isso, porque às vezes a gente não ora para que Deus nos guarde o coração, porque pode vir muitas coisas ruins e você não está preparado, morte, algum desemprego. Exatamente. E se a gente pede a Deus para que guarde o nosso coração, foi uma aula que você Isso, foi isso mesmo. E é uma das coisas mais importantes que a gente tem, né? Por isso que a gente fala, olha, se de repente tiver de vir alguma dificuldade para que o coração fique mais forte, que seja. Estou terminando. Em qual cidade você está morando atualmente? É só uma perguntinha que eu queria que a gente fizesse aqui. Né? Em qual cidade? Hoje as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os mais velhos, todos nós estamos sendo ensinados a fazer aquilo. O que é que te faz feliz? O que é que te deixa feliz? O que é que te deixa contente? O crente teria que ter uma resposta para esse momento. Jesus. Não é o PlayStation? Não é uma casa tranquilinha lá no interior? Mas é Cristo em nós, no nosso coração. É isso que nos deveria deixar contentes e felizes. Quando a gente tem tristeza, quando você vê, muitas vezes você vê crente tão triste, tão carrancudo, tão nervoso, né? Você vai, se a pessoa não tem Cristo, porque se nós tivéssemos Cristo, a gente estaria mais alegres e mais contentes. Não é verdade? A gente estaria mais contentes e mais alegres, né? Eu brinco assim com as minhas meninas, né? Elas chegam, apresentam os problemas. Pai, mas você tem Jesus. Ai, pai, você tem Jesus. É isso. Eu estou brincando, tá? Mas falta isso, né? Muitas vezes para nós. Se você tem sido um crente fiel e tem lutado contra o pecado, é porque Deus está dando forças para você vencer o mal. Ele te escolheu. É isso que está acontecendo. Você está sendo diferente. É isso aí. Mesmo esfriou, acredita? Não? Esfriou, né? Mas vamos lá. Deus abençoe a vida de todos. Fizemos hoje o capítulo 17 e 18. Tá bom? Estou terminando. Tá bom? Porque depois vai ter uma série de estudos aqui com outros pregadores também. Vamos ficar em pé, vamos encerrar.